Olá, amigos. Aproveito a oportunidade dessa manhã para comentar com você alguns assuntos desse momento. Não é? Ontem nós tivemos uma reunião de líderes na casa do presidente Eunício de Oliveira, onde se discutiu esta parte da reforma política, né, que o Senado assumiu e votou ontem, criando o fundo eleitoral para financiamento da campanha do próximo ano. Nesta reunião de líderes, não é, eu advoguei que o Senado não deveria, no dia de ontem, votar essa matéria. Seria um desgaste desnecessário. Eu disse, olha, a Câmara está lá debatendo esse assunto há tanto tempo, não é? Não concluiu até agora, o Senado vai, assim, de forma tão rápida, né, deliberar sobre um tema tão polêmico. Eu disse que em 99, olha bem, 1999, quando eu cheguei aqui ao Senado, eleito senador, nós fizemos uma reforma política. O período anterior, a legislatura anterior, constituiu uma comissão para debater a reforma política e deixou sugestões, propostas para a nova legislatura. E nós discutimos, inclusive, o financiamento público de campanha. Isso em 99. Essa reforma, inclusive com cláusula de desempenho, a questão das coligações, tudo isso que está se discutindo hoje, né? Nós discutimos em 99, aprovamos no Senado a reforma política e encaminhamos à Câmara dos Deputados. Lá a proposta morreu nas gavetas, até hoje. E agora, num último lance, querem aprovar um fundo eleitoral. Eu me posicionei contra desde o primeiro momento. Primeiro que eu considero isso um escárnio. O governo quer fazer reforma da Previdência colocando mão grande no bolso do aposentado brasileiro. O governo alega falta de recursos para a segurança pública, cortes monumentais na área da educação, na área de saúde, na área de segurança pública. Nós estamos vivendo um período de desemprego, as pessoas desempregadas ficam desesperadas, chegam em casa à noite sem conseguir emprego e só refletem sobre os encargos do final do mês, as despesas do final do mês, não consegue pagar as despesas e vê o Congresso aprovando um fundo que vai retirar recursos de emendas parlamentares. Vamos ser bem objetivos e francos. Essas emendas de bancadas nunca foram liberadas. Nunca foram liberadas. Portanto, esses recursos ficaram provisionados, eles não foram liberados. Pelo menos em relação ao estado do Paraná e outros grandes estados. A liberação foi exceção ao longo do tempo. Então, esses recursos que não eram liberados para obras, para atendimento na área de educação, de saúde, agora serão liberados. Se essa matéria for aprovada terminativamente, certamente esses recursos serão liberados para a campanha eleitoral. Não vou discutir aqui a questão da eliminação do horário gratuito na televisão durante a campanha. Isso resultaria em recursos também para esse fundo eleitoral. Se fosse só isso, tudo bem, 0-0, né? Trocava 6 por meia dúzia. Mas mexer nas verbas das emendas de bancadas é realmente usar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte na campanha eleitoral. E nesse momento isso não se deveria discutir, porque não há nenhuma possibilidade da população aceitar. E como eu ingressei num movimento que se chama Podemos, que não é um partido, é um movimento, e que nós pregamos a consulta popular, o exercício da democracia direta, eu particularmente atendo à aspiração popular.
A população não deseja isso, não aprova isso, não concorda com isso. Evidentemente, eu também não posso apoiar, não posso concordar. A proposta vai para a Câmara, não sei o que ocorrerá. Só tem uma semana, né, para essa deliberação, para essa decisão. Se isso não for resolvido até o dia 5, nada estará resolvido e fica como está. Nós temos ainda a possibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral legislar em relação à eleição do ano que vem, já que o Congresso não o fez. O Congresso não encontrou consenso para definir uma legislação adequada para as eleições do ano que vem. O Senado ontem só discutiu o fundo eleitoral e só aprovou o fundo eleitoral. Bem, eu quero agradecer também os votos, eu não sei quantos, né? Vamos aguardar aí a finalização desse concurso do Prêmio Congresso em Foco, que escolhe o melhor senador e o melhor deputado. Olha, isso é significativo para nós, é muito importante, é uma honra, mas é um grande estímulo, é uma motivação especial para que eu possa continuar com o mesmo entusiasmo combatendo a corrupção, que foi sempre a nossa prioridade. Durante toda a minha trajetória política, eu elegi como prioridade número 1 o combate à corrupção. Eu sempre entendi que era o que eu podia fazer de melhor na atividade pública, combater a corrupção. Porque para combater a corrupção, você precisa ter autoridade, não é? Você tem que rechaçar as tentações eventuais que podem te levar para o campo da corrupção. Esse pântano que, infelizmente, engoliu muita gente no Brasil, né? Eu digo que são assaltantes, né? Eles assaltaram o Brasil, roubaram os cofres públicos, roubaram do pobre, roubaram do analfabeto, roubaram daquele que não tem escola, roubaram daquele que não tem a saúde pública adequada. Eu digo sempre que não roubaram apenas o dinheiro, roubaram sonhos, roubaram esperanças e roubaram vidas. Não foi só o dinheiro embora, vidas foram embora. Eles são ladrões e são assassinos, porque os que morrem nos corredores dos hospitais, especialmente no interior abandonado desse país, sobretudo lá no norte e no nordeste, são vítimas desse assalto que se praticou contra o Brasil nos últimos anos. Roubaram o dinheiro que falta para atender a saúde da população, que deveria ser a suprema lei, e milhares de brasileiros morrem sem o atendimento, porque antes do atendimento chega a morte. Se nós tivéssemos aí uma medicina preventiva para o pobre. O rico faz aquele exame chamado colonoscopia, né? Que verifica lá no intestino se há um pólipo, se há um pequeno tumor. E ali no ato do exame mesmo, o médico já elimina aquele tumor e evita que ele se transforme em câncer. Quantas pessoas pobres morrem de câncer porque não tiveram a oportunidade deste exame preventivo, que é muito simples, e que elimina a hipótese de câncer em muitos casos. É quase 100%. A solução é quase 100% em relação ao intestino. Eu citei esse exemplo só, mas a falta do dinheiro na saúde pública do Brasil não possibilita nem mesmo procedimentos preliminares normais, corriqueiros, que dizem respeito à saúde do povo brasileiro. É triste ver o caos que há na saúde do nosso país. Eu nunca me esqueço do que está escrito lá no prédio, na parede do prédio da Secretaria de Saúde Pública no Paraná. A saúde do povo é a suprema lei. E não tem sido. No Brasil não tem sido o descaso. Eu fiz um discurso aqui há alguns anos, mostrando que houve uma pesquisa
do Banco Mundial sobre a saúde pública no Brasil. E a constatação foi que, além do roubo, da corrupção, a incompetência e a ausência de planejamento, os abusos que ocorrem na administração da saúde pública no Brasil. Então é desumano, é cruel, é perverso. É uma ação criminosa do Estado brasileiro. É uma ação assassina dos que governam sem um mínimo de sensibilidade humana para olhar o drama que vivem as pessoas mais pobres no Brasil, sem esse atendimento elementar da saúde pública. E agora a violência. Os assassinos que roubaram o Brasil continuam matando nas ruas, porque sem recurso para a polícia, sem equipamento para a polícia, sem um salário digno para os policiais, sem uma organização da segurança pública, sem uma política de segurança pública competente, certamente os que morrem nas ruas do Brasil, das grandes, das pequenas cidades, no interior do país, morrem muitas vezes vítimas desta incompetência do governo e da corrupção que assolou o Brasil. Porque se tivéssemos mais recursos, certamente teríamos uma segurança melhor. As Forças Armadas estão desaparelhadas, estão sucateadas. Os militares brasileiros recebem um salário indigno, não recebem o salário que merecem receber. E as Forças Armadas brasileiras poderiam prestar uma grande contribuição à segurança pública no país com a guarda das fronteiras, né, evitando o contrabando de armas, o contrabando de drogas, o tráfico de drogas, o contrabando de armas, que impulsiona a violência nos grandes centros urbanos. Essa violência lá da Rocinha, no Rio de Janeiro, não começa na Rocinha, começa numa das áreas de fronteira do nosso Brasil, por onde passam os armamentos e a droga que vem da Bolívia, a droga que vem de outros países, não é? Passando pelas fronteiras brasileiras e daqui muitas vezes chegando ao Porto de Santos para essa droga ser remetida para outros países da Europa. O Brasil tem sido um caminho para o tráfico da droga também, né? Então, faltam recursos. Nós vamos olhar aí a execução orçamentária, nós vamos verificar que os recursos destinados à segurança pública não foram aplicados em segurança pública, foram provisionados, né, para atender a esse déficit público monumental. Não só os recursos são raspados do fundo do caixa para pagar juros da dívida pública, serviços e encargos da dívida pública, 52%, raspam 52% do orçamento para isso, para atender os banqueiros. Por isso que eu peço uma auditoria desta dívida há bom tempo. O Senado chegou a aprovar o requerimento, está lá no Tribunal de Contas, um requerimento que pede auditoria da dívida pública brasileira. Para quê? Para que nós possamos saber quem são os nossos credores, não é? E de que forma nós podemos negociar o alongamento dessa dívida para reduzir o seu impacto sobre a vida dos brasileiros. Nós não podemos ficar só pagando juros e serviços da dívida. Um governo não existe apenas como caixa para pagar débitos assumidos pela incompetência, pela corrupção e pela irresponsabilidade. Um governo não existe apenas para pagar juros, encargos e serviços da dívida, para acumular mais dívida. Olha, 3%, em torno de 3%, de 3% a 4% para a educação e para a saúde, 52% para a dívida, 12% para a previdência, menos de 1% agricultura. É para onde vai o dinheiro? O dinheiro do imposto pago com tanto sacrifício pelo povo brasileiro, pago por muita gente que não pode pagar. Esse imposto regressivo, né, que penaliza principalmente o consumidor. O imposto é arrecadado mais no consumo
do que na renda. Então essa é uma reforma necessária no país. Então, saúde um caos, a educação em retrocesso, né? A violência é essa guerra de todos os dias. A violência no Brasil mata mais do que a guerra em alguns países. Então, essa é a situação do Brasil como decorrência desse sistema corrupto que se tornou a usina desses escândalos de corrupção, a matriz desses governos corruptos e incompetentes. Ladrões e assassinos, eu repito, que devem ir para a cadeia, sim. Por isso, defender a Operação Lava Jato, defender o juiz Sérgio Moro, defender os procuradores, o Deltan Dallagnol, o Santos Lima, defender agora a procuradora, doutora Raquel, como defendíamos antes, o procurador Rodrigo Janot, defender esse grande juiz do Rio de Janeiro, Bretas, que coloca a gente grande na cadeia. Esse é o nosso dever, porque a Operação Lava Jato é uma prioridade do nosso país, porque pode ser sim o marco de um novo rumo. Certamente será o marco de um novo rumo, se nós acabarmos, por exemplo, e definitivamente com o foro privilegiado. Nós só teremos uma nova justiça no Brasil se todos formos iguais perante a lei. Isso só ocorrerá com o fim do foro privilegiado. Por isso, Câmara dos Deputados está com a bola, é preciso fazer esse gol, é preciso fazer esse gol de placa, acabar com o foro privilegiado, para que todos sejam iguais perante a lei e para que todos os envolvidos nesse escândalo do Petrolão, nesses escândalos, no plural, investigados pela Operação Lava Jato, sejam responsabilizados civil e criminalmente. E o destino tem que ser a prisão. Não existe punição mais exemplar do que a cadeia. Então, é preciso que essas figuras que são consideradas autoridades e que estão num pedestal de superioridade diante da justiça, essas pessoas devem ser tratadas como seres humanos normais e devem, se culpadas, irem para a cadeia. Olha, antes de terminar, mais uma vez, obrigado. Nós temos poucos dias aí desse prêmio Congresso em Foco e eu quero agradecer o seu voto. Se você já votou em meu nome aí como senador, você pode... são 2 votos obrigatórios, né, para validar a votação. É o voto do melhor senador e o voto do melhor deputado. Há outros itens que são facultativos. Então, para facilitar a votação, para você não perder muito tempo, você pode votar apenas para um senador e para um deputado e enviar o voto. Eu agradeço porque é um estímulo. É uma honra, sim, mas é um estímulo. É uma espécie de referência, uma motivação para o nosso trabalho. E é uma aprovação ao trabalho que realizamos também. Se a prioridade é essa, é combater a corrupção, eu peço o seu voto com muita tranquilidade, porque nesses anos todos eu me dediquei a combater a corrupção em primeiro lugar. É evidente que fizemos outras coisas, relatei matérias importantes, apresentei projetos importantes, consegui aprovar projetos importantes, como esse do foro privilegiado, não é? Mas certamente o trabalho mais eficaz que empreendi aqui nesses anos todos, nesses últimos 15 anos, né, foi sem dúvida o combate à corrupção, e é em nome desse trabalho que eu acabei pedindo aí humildemente o seu voto no Prêmio Congresso em Foco. Olha, muito obrigado. Hoje não respondi indagações, mas nós continuaremos adotando essa prática de responder questões, de procurar conversar mais com aqueles que nos acompanham na nossa página do Facebook. Eu sou muito grato por esse acompanhamento. Todos sabem das dificuldades de espaços na mídia para divulgar o nosso trabalho. Sempre foi uma grande angústia que eu particularmente tive, a angústia de não poder comunicar o que eu faço aqui em Brasília. Eu conto sempre que uma vez eu estava no Carnaval, na janela do apartamento lá em Caiobá, na praia lá do Paraná, e vi uma multidão atrás do trio elétrico, e eu pensei,
quantas dessas pessoas sabem exatamente o que eu estou fazendo lá em Brasília, né? Porque a informação nem sempre chega. E eu sinto agora que, especialmente até 2013, o índice de brasileiros que acompanhou mesmo a atividade política estava muito reduzido. Depois de 2013, nós tivemos as manifestações e passou a existir um interesse maior do povo brasileiro em acompanhar o trabalho dos seus representantes, sobretudo em razão também das mídias sociais. E é por essa razão que eu agradeço muito a sua presença na nossa página do Facebook. E se você puder convidar os seus amigos para multiplicar a presença dos brasileiros na nossa página, comentando os assuntos, criticando, apoiando quando necessário para nos estimular, mas criticando também os nossos erros, eu fico grato. Você pode aumentar e muito a participação das pessoas na nossa página do Facebook, convidando-as para curtirem a nossa página. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e nós voltaremos logo, logo para responder perguntas aí hoje ainda ou amanhã, quem sabe, para continuar essa interação com todos vocês. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Um grande abraço a você.